Saudações, terráqueos. O vídeo de hoje está um pouco diferente. Temos companhia. Mas a única regra, quer dizer, só tem uma regra e a regra segue viva, que é começou, não termina mais. Demorou? Demorou. Não tem edição, não tem pausas. Sem cortes. Sem cortes. Sem cortes, sem censura. Sem censura e se não tem erro. Errou, gaguejou, tá aí. Não tem erro. Não tem erro. Dá tchauzinho, se apresenta. Quem é você? Eu sou a Gabriela, parceira de cura do João. Engraçado. Eu espero que o áudio esteja captando. Mas... Vocês sabem o que é uma parceira de cura? Fala mais alto, agora achei que você falou baixo. É? Eu perguntei se vocês sabem o que é uma parceira de cura. Então vai, faça as honras. Que dia é hoje? 4 de julho. Dia 12 de junho, dia dos namorados. Sou romântico, eu sou romântico. João me apresentou o termo parceira de cura. Quer esquecer? Antes do que esquecer, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E quando o João Dia dos Namorados, ele me deu uma carta maravilhosa, escrevendo coisas lindas, e no final ele me convidava a ser a parceira de cura dele. A gente tem uma trilha sonora especial hoje. São as bolhas do lago. São as bolhas do laguinho. E a carta era linda, maravilhosa, e no final, esse convite de ser a parceira de cura, parte de mim achou maravilhoso e parte de mim falou: o que é isso? E eu me vi num lugar de... será que se eu demonstrar muito estranhamento vai cortar um pouco do clima do romantismo de estar lendo aquela carta? Mas ao mesmo tempo eu não queria fingir que eu tinha entendido 100% aquilo. Então eu fiquei feliz, mas depois eu perguntei pra ele: o que é uma parceira de cura? Eu sou sua namorada? Gostei. Foi isso. Que mais? O que aí você entendeu disso? Como você se sentiu com a minha resposta sobre ser minha namorada, sim ou não? Como é que você lidou com essa ideia? E por que isso é diferente de ser minha namorada? Primeiro, foi muito legal o fato de eu ter... Porque foi algumas horas depois que eu te perguntei: o que é direito parceira de cura? É tipo assim, nossa, que legal, fechou. Mas assim, o que a gente isso? acordou mesmo? Então foi legal, foi desconfortável pra mim perguntar, mas eu falei, já que a gente tá criando essa relação baseada na máxima transparência e em ser nós mesmos, eu falei, bom, eu vou perguntar, porque senão isso vai ficar dentro de mim e tipo, tá, o que eu tô tendo com ele, se alguém me perguntar, o que eu respondo. Legal. Então depois de acho que umas 2 horas, né, eu perguntei o que era uma parceira de cura. E o jeito que você explicou eu achei muito lindo, que é mais do que esse título de uma namorada. Não é um título, não está ligado nesse status de namorada, de noiva, de esposa, de ficante. Acho legal o que você falou agora, que nem você falou, tipo assim, sei lá, ficante, namorada, noiva, esposa. Acabou. Então tem uma progressão, né? E tem uma relação de tempo. E aí quando você fala da parceira de cura, parece que o tempo não é algo que está associado a essa relação. Concorda? Isso foi uma das coisas mais bonitas que eu achei. Por quê? Porque tira um pouco esse lugar de ansiedade do próximo passo. Tá, agora eu sou namorada. E quando eu vou ser noiva? E quando eu vou casar? E quando eu morrer? Acabou. Então é como se... E aí você me trouxe para esse lugar de parceira de cura, é o que eu sinto por você e quero continuar sentindo para sempre, independente do status que você seja meu. Que é esse lugar de a gente sempre se ajudar, a gente sempre exponenciar o outro, a gente sempre ser transparente. É o que você fala, é sair da cabeça e ir pro coração. Não escuta o que eu tô te falando, sente o que eu tô te passando. Boa. Acho que esse foi o mais lindo. Legal. Mas eu achei estranho, tipo, uma amiga perguntou no dia seguinte: vocês estão namorando?
Cara, acho que eu tô namorando. Posso falar que eu tô namorando? Eu até te perguntei no dia seguinte. Como é que foi? Quando ela me perguntou se a gente estava namorando, foi interessante, porque ela falou meio assim, tá, mas peraí, eu posso falar que a gente tá namorando, né? Tipo assim, sim. Aí eu falei, não. E aí eu falei assim, eu vou ser um pouco chato. Você foi corajoso. Mas eu falei assim, eu vou ser um pouco chato, porque, de novo, depende do que você enxerga como namoro. Sim, eu sou seu, você é minha, tipo assim, temos uma relação de carinho, de respeito, Tamo fechado. Estamos fechados em nós. Então, se você olhar por esse lado, sim. Ao mesmo tempo, eu não quero levar para esse lugar do namorado, namorada e tal, justamente porque a gente acaba se aproximando um pouco dessa escadinha, dessa estrutura. E aí... Você falou, eu posso estar sendo rígido. Aí eu falei, eu sei que eu posso estar sendo rígido. E eu falei, você tá sendo muito rígido. Aí você fez seu drama, deu seu chilique e falou assim, tá bom, mas assim, dane-se, eu posso falar que sim e lá. Aí... Nessa hora, na minha cabeça foi tipo, tá, mas a gente é namorado. E se alguém perguntar, eu posso falar que a gente é namorado. Eu fiquei meio impaciente, assim. Porque é novo pra mim esse termo. Mas é interessante porque parte de você também queria ter o conforto ou a segurança que o título traz, certo? É meu namorado. E é o que você falou, é o ego. É o ego. Quem precisa dessa segurança, desse título, desse step alcançado, é o ego. E aí, olha que interessante, o próprio termo, esse conjunto em torno do parceira de cura, também provoca essa desconstrução de tipo assim, cara, se desaproxima assim, né? Tipo assim, se distancia do seu ego nesse sentido de ter essa segurança que o título te dá. Porque eu senti que era segurança. Porque assim, o que estava escrito na carta e o convite foram muito impactantes e muito bonitos. Então eu tinha que estar satisfeita com aquilo. Mas então não. Por que no dia seguinte eu falei tipo, tá, mas a gente é namorado? Tipo, fala que sim pra ficar segura. Exato. E aí o mais interessante foi que eu fiquei pistolinha, mas eu entendi. E que aí depois disso, 3 amigas minhas perguntaram se eu tava namorando. E pra nenhuma delas eu consegui falar sim. Para as 3 eu me peguei tentando explicar que a gente era um parceiro de cura, que era mais que namoro. Automaticamente eu falei, se eu falar que eu tô namorando é meio pouco pro que eu tô sentindo, pro que a gente tá vivendo desde o dia 1. Então eu me peguei não querendo dar a resposta que eu daria. Tipo, eu pedi pra você falar pra mim que a gente tá namorando e na hora de eu responder pras minhas amigas era sim, diferente. Mas é diferente o que a gente está construindo. O João chama de parceira de cura. E aí eu comecei a discorrer sobre. E isso é engraçado porque eu não tive a mesma profundidade ao explicar para os meus amigos. Meus amigos é tipo assim, e aí, é oficial? E aí eu meio que respondi, é oficial. E tudo bem, eu até tentei para um ou outro, porque depende do contexto do momento, né? De como você está falando, onde você está falando e tal. Mas para um ou outro eu consegui falar, tipo assim, cara, é um pouco a mais que isso, é um pouco diferente, a gente tá... Mas eu não consegui, eu acho que ser tão verdadeiro como você foi com as suas amigas. Ou seja, eu fui um bunda mole e você foi melhor que eu. Você abraçou mais essa ideia do que eu, talvez. Tipo, não que eu não esteja aqui com a gente, mas assim, talvez para você esteja até mais segura para falar isso para outras pessoas do que eu. O que será? Aí vem minhas inseguranças do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar sobre mim e tal. Tema para o próximo vídeo. Na verdade, esse vídeo já é exatamente isso, se você parar pra pensar. Você tá expondo. A gente tá expondo isso. E eu tenho... Por isso que eu falei, quando a gente começou a gravar, ela falou assim, o que a gente vai falar? Eu falei, eu não sei muito bem. Mas eu acho que a gente pode falar de você, tipo assim, de você não, de nós, né? Mas assim, te apresenta e a gente conta um pouco sobre a gente. E eu automaticamente, quando eu pensei, falo, tá bom, vamos falar sobre isso, automaticamente eu pensei, esse tema é um pouquinho ácido pra mim, é bem desconfortável pra mim. Então, e aí nesse momento que eu vi que era desconfortável, eu falei, tá bom, é por aí mesmo. Então assim, a gente não precisa nem falar sobre o desconforto, entendeu? Uhum. O desconforto tá aqui. Eu descrevi bem o que é uma parceira de cura? Eu acho que sim. E eu acho que tem um ponto que... É que eu acho que assim, acho que
é mais profundo. Eu nem sei exatamente até onde isso vai, mas o que eu vejo que é muito legal eu acho que, primeiro, conseguir ser muito transparente a ponto de tipo assim, olha, eu estava com medo ou estou com medo de falar isso pra você, mas isso é algo que tá aqui dentro de mim e eu quero vencer isso, então eu vou te falar. Ou simplesmente falar, que nem a gente já fez algumas vezes, e depois falar, cara, eu estava desconfortável de falar isso pra você porque eu não gostaria disso ou daquilo. Então eu acho que essa transparência não é só tipo assim, fala a verdade. Não, abre a sua intimidade de um lugar de consciência, do tipo assim, puta cara, isso é uma cura pra mim. Isso é um negócio que eu tenho medo, enfim. Você foi corajoso de falar pra mim, não, tipo, não sou seu namorado. Foi meio isso que você falou. Sim. Você foi muito honesto com você. Sim. Boa. Acho que esse é um ponto legal. Que eu lembro uma frase que estava na cartinha foi se tem uma coisa que eu não vou abrir mão nesse relacionamento, sou eu mesmo. E isso também foi uma... Isso pode soar muito egoísta. Eu sei. Eu não li desse jeito. Eu sei. Mas quando eu li, eu falei, nossa, isso aqui pode descer muito torto pra muita gente. Sim. Mas tipo assim, pra mim o jeito mais simples de explicar isso a análise, analogia, metáfora do avião. Que quando a máscara cai, qual que é a orientação? Primeiro você põe em você e depois você põe no outro. Quando eu falo, eu não vou abrir mão de mim, na prática, esse é o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer pela outra. Porque você dando amor a você mesmo, você se priorizando, que você vai estar bem para poder cuidar do outro. E o que muita gente tenta fazer é dar amor pro outro sem ter de onde tirar, né? Então, e aí acho que inclusive a frase seguinte era: e por mais que isso soe estranho, esse acho que é o maior ato de amor que eu posso fazer por você. Exato. Né? E é verdade isso, né? Tipo assim, como a gente espera ajudar o outro, sendo que a gente tá todo fodido. A gente não tá bem, a gente não tá equilibrado. É esse transbordo, né? É. Eu vou encher meu copo e transbordar para você. Exato. E eu, na minha máxima potência, trago você junto, eu tenho tenho isso para compartilhar. Sua máxima potência. Exato, e é uma energia. Você tá vibrando alto, automaticamente você compartilha isso com o outro. Se você tá baixinho, você vai contaminar o outro. Sim. É isso. A gente falou isso bem no começo, da gente sempre ser muito transparente, porque a gente começou sendo muito transparente. Foi um alinhamento, mas um alinhamento e um convite aí além. Que eu também não sei muito bem o que é isso e a gente está descobrindo. Sim. Conforme a gente vai se propondo essas conversas. Mas um ponto que eu acho que era legal da gente falar era o fato da gente, o lance de se responsabilizar pelas suas próprias emoções. E o que tem muito em relacionamento, que é onde o mestre sempre fala, que um relacionamento ele é muito sensível, ele é muito perigoso, porque é onde a gente está muito próximo dos nossos espelhos, né? Toda pessoa que a gente se relaciona, a gente atraiu. E aí nessa atração tem muitos espelhos aí, tem algo na Gabriela que eu atraí e que isso eu tenho algo para olhar. Então é natural que tenha conflitos, momentos desconfortáveis assim, né? E aí o que eu vejo muito em relacionamentos, eu já tive muitos relacionamentos assim, acho que invariavelmente a gente também pode levar para esse lugar, que é de transferir a responsabilidade do meu incômodo para o outro. Tipo, você está me deixando desconfortável e você se perde desse lugar que é o que? Você se permitiu ficar desconfortável. Eu não tenho poder sobre você e você não deveria ter poder sobre mim. Mas, se a gente não está nesse lugar de consciência e está atento às nossas emoções, é muito fácil pegar e falar assim, porra, você fez isso, sua. A culpa é sua. E você não se responsabilizar, que é... Como é que o mestre fala? Eu sei que isso não está em você, está em mim, mas eu fiquei desconfortável, eu me senti assim, eu me senti assado, e eu tô... Enfim, aí a gente começa a conversar sobre. Mas é legal que é justamente nesse lugar de abrir totalmente a vulnerabilidade,
expor as suas inseguranças, os seus medos e se responsabilizar por eles e não falar assim, porra, o que você fez me machucou. O que você se permitiu. Você se escolheu machucar. reagir daquele jeito. Exato. Isso veio na meditação agora, que a gente estava meditando antes. E tem as bolhas, tem o beach tênis, tem uma revoada. E aí eu comecei a escutar tudo e falei, nossa, eu poderia estar reagindo muito diferente. A vida está acontecendo. As situações vão se apresentar, os estresses vão acontecer, o barulho está acontecendo, a revoada, o motor, eu podia ter ficado impaciente, irritada, e aí veio muito isso, né? Como a gente escolhe reagir às coisas da vida. Eu vou escolher deixar a revoada passar, deixar as bolhas acabarem. E é a mesma coisa, se o João vai falar alguma coisa que me incomodou, como eu vou reagir àquilo? Eu vou rebater? Passar a culpa? Gritar? Ou eu vou parar, ouvir, sentir como bateu, por que bateu e expor para você, de uma forma quase imparcial, quase metódica. Mas eu acho que isso pode ser também num lugar de tipo... E entender o que aquilo disse sobre mim. Por que aquilo me pegou tanto? Tentar pegar pra mim. Mas pode ser um lugar de pedido de ajuda mesmo. Tipo assim, me ajuda a olhar um pouco mais para isso. Se isso acontecer de novo... E aí eu acho que o legal é aí, eu já te pedi ajuda, eu já te falei assim, puta, isso é difícil pra mim. Vou dar um exemplo, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu me sinto inseguro sobre... Como é que foi aquela do restaurante? Teve aquela do garçom e a do táxi. A do táxi? De baixar o volume. Eu vou dar um exemplo idiota, tá? Mas é um exemplo. A gente... Não é idiota, pra você é importante. Tá bom. Mas sabe assim, aquela coisa assim, eu tenho medo de dar um toque na pessoa, de cobrar, de tipo assim... o exemplo foi, a gente foi num restaurante, eu queria um carregador, o garçom falou que não tinha. Aí aí eu acabei encontrando um carregador. Tinha lá no restaurante uma estação de power banks que você podia pegar. E na minha opinião é tipo assim, pô, esse cara é um retardado, né? Tipo assim, eu pedi um carregador para ele, o restaurante tem uma estação de power banks e ele não se ligou e não me ofereceu. Eu normalmente ficaria quieto, tipo assim, tá, esse cara é um incompetente, poderia ficar nesse lugar e não falaria nada. Aí eu peguei e eu falei pra ela, né, tipo assim, puta, eu me sinto desconfortável de comentar sobre isso. Mas aí, juntos, a gente se ajudou, porque eu falei assim, tá bom, comenta, fala, não tenha medo de falar. E no final do almoço eu peguei e falei, puta, consegui um carregador. Inclusive, se o próximo cliente pedir pra você, tem uma estação de power banks, tá? Aí o cara falou assim, não, puta, você tem razão, depois que você pediu que eu fui lembrar e não sei o que, e eu não falei. E foda-se como esse cara lidou, mas o fato é, eu venci meu medo do desconforto de dar um toque nele. E aconteceu a mesma coisa num táxi uma vez, o taxista estava com o volume alto. Eu não quero ser chato com o cara, eu não quero causar aquela situação. E isso vem de um desejo de ser querido, de ser, sabe, tipo assim... E tipo, no fim do dia você fala assim, mano, quem é esse taxista? Foda-se. Uma carência perante ao taxista. Quero ser agradável. Quero ser querido pelo taxista. É uma loucura. Mas é isso, então... E aí eu peguei, e a gente tava no táxi juntos, aí eu peguei e falei assim, amigo, você se importa de abaixar o volume? E de novo, quando eu expus isso pra ela automaticamente me potencializou. Vai, fala, não tenha medo. Então eu acho que assim, esse é um exemplo pequeno, mas assim, é um bom exemplo de como a gente se ajuda também naquilo que pode ser algo que está entre a gente, ou pode ser algo que sei lá, para fora da relação, que a gente se ajuda também nesse lugar. Eu acho que demanda muita coragem, né? Você expor um desconforto seu, porque é isso, como ela vai reagir? Ela vai me achar fraco? Ela vai me achar pequeno? Ela vai... Só seja honesto, porque se a gente entra numa relação, isso a gente falou quando a gente estava começando a se conhecer, vamos ser sempre muito transparente um com o outro, porque senão entra naquele lugar de quando você conhece alguém, você é um personagem, né? Você é o mais legal, o mais animado, o mais simpático, o que topa tudo e tá tudo ótimo. E aí, depois de um ano, sei lá, um exemplo bom. João é da corrida de montanha e eu também. Digamos que eu não sou.
E aí eu falo pra ele que, eu gosto de fazer umas trilhas, eu também curto, beleza. E aí pra agradá-lo, eu topo todos os treinos de montanha que ele faz. Aí depois de um ano que, né, eu já tenho você, já temos um relacionamento sólido, eu começo a falar que, eu não quero ir no treino. Vai lá, vai sozinho. Aí do nada ele chega pra mim e ele fala, mas antes você gostava. Não, o personagem que eu criei pra te agradar gostava. Bom exemplo. E aí o relacionamento começa, assim, quebrou-se porque você construiu algo numa mentira e depois essa mentira deixa de fazer sentido porque você está confortável, seguro daquilo que você acha que é sólido, que você construiu e não é. Então, mas essa base não existe essa base mais. Exato. Totalmente falsa. E aí o relacionamento é muito fácil degringolar. Mas você era assim? Não, nunca fui. Eu sempre odiei trilha. Exato. Eu amo trilha. Bom mesmo. É bom. Mas eu acho que... Legal, um bom exemplo. Só que demanda coragem ser transparente desde o dia 1. Sim. Porque quando a gente é transparente desde o dia 1, aí realmente é muito íntegro e entra naquele lugar de... mas se eu não falar isso, ele não vai gostar de mim. Isso. Bom, que bom, então não é pra vocês se relacionarem. Então não faz sentido. Sim. Por que você quer fingir agradar alguém que não tem mesmos valores que você, mesmas vontades que você? Então é muito importante. E aí a gente entrou nesse lugar de coragem de falar dos nossos medos e assim, se ela não me amar por causa disso, eu quero poder estar com alguém que eu seja transparente. Pelo que você é. Tipo Sim. assim, que goste de você pelo que você é. E um ponto interessante que eu ainda não sei muito bem o que significa sobre ser um parceiro de cura, então tipo assim, isso daqui é muito novo pra mim também, assim, eu tenho algumas referências no nosso processo que tem esse relacionamento nesses moldes, sei lá, ou nessa falta de moldes, e aí eu consigo observar um pouco mais, mas assim, é só vivendo, eu acho, para entender um pouquinho mais. Mas eu sei que existe um convite muito interessante, muito profundo, que significa de você se relacionar ou se conectar desde as suas essências, e não desde a personalidade. Então, tipo assim, eu gosto da Gabriela porque ela faz trilha. Ou eu gosto da Gabriela porque ela gosta ela faz ou ela tem. Entendeu? Não é o que ela é. Mas aí tá muito conectado com a sua personalidade. E não me conectando com, a sua parte divina. E isso é difícil pra cacete. Tipo assim, é muito mais fácil olhar pra você e falar, eu gosto dela porque ela é loira, porque eu acho ela bonita, e porque eu tenho atração por ela e porque, ainda de brinde, ela gosta de correr na montanha. Eu falo, nó, irado. Mas o convite, por isso que tem uma frase na cartinha que é, eu quero que você, como é que é? Eu quero que você goste de mim, não pela minha aparência, mas pela minha essência. Pela minha essência. Que eu tenho uma certa dificuldade sobre isso ainda, tipo assim, de acessar esse lugar, sabe? Não é exatamente de entender, mas é tipo assim, como que a gente se conecta lá nesse lugar, sabe? E eu acho que... E como é que eu consigo ao mesmo tempo, não só me conectar nesse lugar, mas como é que eu consigo ao mesmo tempo fazer com que a aparência e toda essa parte da sua personalidade, e do físico, que isso não tenha... Perca um pouco de força, Exato. né? Sim. Como é que eu atravesso a sua casca e me conecto lá dentro? E a ponto de desconectar da casca. Foda-se se você não tem um dente. Gente, eu tô sem um dente. Mas tipo assim, entendeu? Foda-se se você tá com uma aparência zoada. Eu me apaixono, enfim, eu me conecto com essa parte que é invisível. E isso é algo que eu ainda... Mas você se conecta com a minha parte porque você está conectado com a sua. Ok. Assim, se você desconectar da sua, dificilmente você vai enxergar a minha. Se você tiver muito no material... Mas aí pode ser que eu fique muito conectado com o seu material. Então, se você tiver muito físico. no seu material, etc., Sim. você vai ver muito mais. Meu corpo, meu cabelo, a minha cor e eu na montanha. E é isso que eu faço. E quando você volta para sua essência, você vê o meu brilho de novo. Você vê a essência, você vê dentro. Sim. Pode ser. Não é fácil. Não é fácil. Tá bom? Uhum. Você é Sufi? Você é Sufi. Tá bom. Falou, galera, é nóis. A gente vai continuando essa história aí e a gente vai se descobrindo também no que significa essa parceria e espero fazer mais vídeos com você. Eu também. Então tá bom. Valeu, é nóis.